Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Elika Salles, esse é o canal Terra Bíblia, canal de Espiritualidade Bíblica. Se você curtiu os conteúdos aqui do canal, deixe seu like, faça sua inscrição e ative o sininho para receber notificações. Vamos lá, vamos falar de relacionamentos? Hoje vai ser um pouco diferente, porque hoje a gente vai usar uma história da Bíblia, né, que a gente faz uma reflexão toda segunda-feira, né, dentro de um cronograma. Corre lá para Play de reflexões semanais, porque de 2 semanas para cá a gente está falando sobre Jacó e eu quero usar o exemplo deles para falar sobre relacionamentos. Nós vamos falar hoje sobre relacionamentos reparadores, tá? Retificadores, reparadores, né? A gente falou sobre deixar pai e mãe, deixar uma estrutura anterior para entrar num relacionamento. A gente sempre fala para a gente fazer nossas curas, né, para a gente se resolver antes de entrar num relacionamento, né? E eu quero dar um exemplo aqui na história de Jacó, porque, resumindo, né, Jacó, eu comentei, né, que a gente aqui é melhor do que novelas, melhor do que filmes, né, as histórias da Bíblia são sensacionais. Então a gente aproveita as histórias para poder falar sobre diversos temas, né? E aqui nós não tem novela usurpadora, tem o Jacó era o usurpador, né? O significado do nome dele. E ele já veio, né, com uma condição de que ele ia pegar a primogenitura do irmão dele, né? Que ele com a mãe dele lá deram um jeitinho para fazer ele ganhar um negócio que não era dele, mas beleza, né? Ele fez, só que isso tudo aconteceu, já estava predestinado que isso aconteceria, né? Pois a gente gosta de falar sobre relacionamentos espirituais, tudo espirituais, né? Tudo isso. Mas aí que aconteceu, gente? Esse homem já veio com essa inclinação aí, né? Então acabou que ele passou uma entortada, né? O que aconteceu com ele ali, tudo bem, ganhou a primogenitura, não foi da forma mais não foi seguindo a regra. Então, o que aconteceu na vida de Jacó, né, na hora que ele foi ter um relacionamento? Eu quero ler para vocês, está em Gênesis 29, a partir do 9. Vou ler para nós. Ai, cara, apareceu um negócio aqui na minha tela, socorro. Aí, pronto. Aviso do antivírus. Existe isso. Vamos lá, versículo 11. Gente, eu não vou conseguir fazer. Versículo 11. Tomou conta da minha tela. 9, perdão. Até me baguncei. Bem, falando sobre Jacó, né? Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois, Jacó beijou Raquel. Que saidinha! E começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo para o seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o, beijou. Depois levou para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão disse: "Você é sangue do meu sangue." A gente falou sobre o relacionamento do filho de Abraão também, né? Que era sangue do sangue, que era parente. Aqui então a gente está trabalhando com ancestralidades, certo? Ancestralidades, todo mundo vindo aí numa linhagem ancestral. E aí o que aconteceu? Ficou animadinho. Aí continua: já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão quando ele lhe disse: "Só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário." Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: "Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova."
Aí o tio falou o quê? Será melhor dá-la a você do que a um outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto, quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zil, passou a filha para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Tá vendo? Um dia enganou, um dia foi enganado, minha gente. Aí o que aconteceu? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Cara, olha isso. Olha isso que aconteceu com Jacó. Né? A gente comentou no estudo semanal, correm lá para vocês verem, que Jacó teve uma transformação muito grande de vida. Ele aceitou os processos dele de retificação, né? Quando na Bíblia fala que Deus amou uma pessoa, não é porque ela toda certa, muito pelo contrário, né? Às vezes tá arrumando ela todinha, né? E aqui a gente pode ver, né? Teve uma lei do retorno aí. Ele amava muito, a gente está falando de amor, né? Ele amava a mais nova. Ele não era o mais novo, só que agora ele teve que levar a mais velha primeiro, porque tinha um costume ali. Eles eram parentes de sangue, mas não tinham o mesmo costume, né? E o tio enganou ele, né? Queria ver ele trabalhar ali, queria ver ele dando lucro pro tio, né? O tio também não era muito bacana, e aí acabou caindo na mão de pessoas não tão bacanas, né? Mais pra frente a gente vai olhar aqui como foi difícil essa história desse casamento com essas duas filhas depois, né? Porque Lia sabia que ela não era amada, que quem era amada era Raquel. Aí aconteceu uma guerra entre irmãs ali, coisa de filho, e Raquel era estéril e começou a fazer coisas que Sara já tinha feito, né? Colocou serva para dormir com ele para fazer filho. Você vai vendo os padrões de repetição de ancestralidade, né? Por isso que eu falei no outro vídeo, Deus não passa pano em nada não, né? Tudo é bem aquilo que a lei da semeadura, como fala na Bíblia, né? A lei do retorno é tudo aquilo que você planta, aquilo você vai colher. Né? Para quê? Para o seu próprio bem mesmo. Você está num processo de aprendizado, para ter uma correção, para ter uma correção. Ou uma correção de comportamento, uma correção de sentimento, uma correção de caráter, né? Ou uma quebra de padrão, de ancestralidade, né? Por isso que cada geração vem para fazer um melhoramento, né? Ela recebe as coisas dos seus ancestrais e aí ela precisa fazer uma transformação, né? Ela precisa assumir uma identidade madura. E isso a gente vê que depois Jacó acabou mais lá na frente tendo o seu nome mudado, né? Ele lutou com Deus e com os homens. Quando fala de lutou com os homens, foi isso. Ele foi transformando o comportamento dele, resolvendo as coisas com as pessoas no caminho dele, né? Que ele tinha algum tipo de problema, resolveu com seu irmão Esaú, de quem ele pegou a primogenitura, foi se resolvendo com o tio, com o Labão, né? Ele foi se resolvendo ali e vencendo nos seus relacionamentos, fazendo da forma correta, até que chegou numa hora que ele passou por uma limpa mesmo, teve um encontro com Deus, e o seu nome foi mudado de Jacó para Israel. Foi quando ele foi abençoado, né? Ele recebeu uma bênção, né? Ele recebeu uma unção, um novo nome, uma transformação, né? E uma revelação. Então, o que eu quero falar sobre relacionamentos aqui é que isso pode acontecer, sabe? Isso pode acontecer, de você ter, de repente, certos padrões familiares, certas coisas que para que você
se aperfeiçoe na sua geração familiar, que você dê uma transformação, né? De repente uma transformação até bem radical, né? Às vezes pode ser um pequeno melhoramento, ou pode ser, dependendo da estrutura, uma grande transformação, né? A gente pode ver que Jacó, ele quase perdeu a vida ali no encontro com Deus, sabe? Então foi algo muito transformador, foi algo muito transformador. Então aquilo que era bom da ancestralidade dele ficou, e aquilo que precisava ser transformado foi transformado, só que ele vivenciou, né? Vivenciou no seu casamento, vivenciou quando chegou a vez dele, né? Então esses casamentos, esses relacionamentos, que às vezes não é um casamento, às vezes você namora com alguém, às vezes você foi noivo e deu alguma coisa que deu ruim ali, né? Às vezes rolou coisas que não foram boas ali, mas te trouxe um aprendizado, porque toda relação traz um aprendizado, né? E nessas relações, principalmente quando tem essa coisa, sabe? Que nem ele logo amou Raquel, né? Quando tem essa coisa do amor, essa coisa, você vê que foi muito rápido, as coisas aqui é muito rápido, né? Tem essa coisa do amor, essa coisa toda, sempre há uma lição, né? Nós já falamos dos relacionamentos de chama gêmea, de almas complementares, de relacionamentos tóxicos que às vezes vêm para aprender amor sacrificial, vêm para fazer uma reparação, né? Os relacionamentos são as coisas que nos tratam, né? A gente pode ter instrução, aprendizados para facilitar para a gente, né? Mas às vezes é inevitável, se a gente ainda não tem, ou a gente tem algum tipo vamos falar, algum tipo de coisa que não é clara para a gente acaba vivenciando para que aquilo se mostre, mesmo que de forma negativa, como foi aqui, perdão, para poder perceber que há uma necessidade de uma transformação. Por quê? Porque todo mundo está num processo de jornada espiritual, né? Então, tudo que acontece na nossa vida serve para nós de lição, erros e acertos, né? Essa fase de erros e acertos, até que a gente se torne mais maduro, onde a gente é mais assertivo, né? Porque a gente já tem mais instrução, a gente já tem mais experiência de vida, a gente já sabe mais o que funciona, o que não funciona, e ainda terão novidades, né? Ainda terão novidades, mas com maturidade tudo é mais fácil. Mas enquanto não chega, a gente acaba passando por situações, né, que elas vêm para poder trazer uma reparação para nós, né? Para vir arrumar algo em nós, para que a gente tenha um desenvolvimento, um crescimento. Eu vou ter que fazer outro vídeo para finalizar. Já volto.